Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos avançando dentro da série A Bíblia para Você, na carta de Paulo aos Gálatas. Nosso último encontro, o pastor Emerson trouxe reflexões importantes, pautadas no início do capítulo 4 desta carta. E eu quero hoje ler com você alguns versículos a partir do verso de número 12. E eu quero que você já pense num tema geral para esse encontro de hoje, dentro desta série. O que foi feito da nossa exultação? Como está a manifestação da alegria da salvação e da vida cristã? Como pastor, eu tenho percebido que nesses tempos de pandemia, Satanás tem tentado minar a alegria dos cristãos. Talvez porque tem condicionado a alegria a uma realidade isenta de problemas. E a Bíblia nunca falou de exultação e alegria como uma realidade que não comporta sofrimentos, que não inclui sentimentos aparentemente negativos. Você já parou para pensar, inclusive, que a alegria, ela de certa forma precisa da tristeza? Porque a fé também necessita da incredulidade. Como assim, pastor? Ora, uma pessoa só desenvolverá uma fé madura se já teve a experiência do silêncio de Deus. Se já entrou em sérios conflitos, tentando encontrar uma fé, tentando orar num momento sem forças. A fé robusta, ela já conheceu a incredulidade. Por isso ela deixou de ser aquela fé meramente romântica, artística, plástica, figurativa. Assim também a alegria. Só encontra a genuína alegria cristã aquela pessoa que já aprendeu a lidar com as suas tristezas. E que, de uma forma muito humilde, aprendeu a colocar todos esses sentimentos aparentemente negativos no colo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fez uma pergunta para a igreja dos Gálatas, que, a meu ver, é crucial para todo o entendimento desta carta. E essa é uma pergunta intrigante. E essa é uma pergunta que deve também ser feita para cada um de nós, não importando o tempo de fé que temos. Um ano, alguns meses, algumas décadas. O que foi feito da vossa exultação? Eu quero ler aqui alguns versículos anteriores. Gálatas 4, a partir do verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Interessante que Paulo estava dizendo, não me vejam como um mini-deus. Não me vejam como um ser angelical, eu sou como um de vocês. Mas ao mesmo tempo, pela graça de Deus, eu posso pedir que vocês me tenham como uma referência. É possível viver uma vida impactante. E essa possibilidade, ela está acessível a todos quantos receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador e passaram, portanto, a serem filhos de Deus e filhas de Deus. Vimos isso um pouco nas palavras do pastor Emerson no encontro passado. Então ele está dizendo, em nada me ofendestes. Vocês me trataram como um igual. Me trataram como um da família e investiram em mim. Verso 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo,
não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O que aconteceu com aquele brilho nos teus olhos, meu irmão? O que aconteceu que a gente já não sente mais o cheiro do óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça no momento em que fomos chamados? O que aconteceu que a vida cristã, por que a vida cristã se tornou tão amarga, tão pesada? Por que vir para os cultos congregacionais tem sido um desafio cada vez maior para nós? Por que estamos cada vez mais ensimesmados e voltados para as nossas próprias necessidades? É claro, temos vivido a partir de um instinto de sobrevivência, quando deveríamos viver a partir das prioridades do reino de Deus. Paulo aqui não se conformava, porque ao estar na Galácia, ao estar com aqueles irmãos, ele fora muito bem tratado. Paulo está dizendo, olha, nesse contexto, vocês me tiveram como um anjo. Vocês foram instrumentos de Deus para suprir as minhas necessidades. Alguns acreditavam que Paulo tinha um sério problema de visão e que esse era o seu espinho na carne. E ele inclusive chegou a orar pedindo que Deus o curasse. E a resposta de Deus não foi a cura, pelo menos não enquanto ele aqui esteve, mas foi: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, irmãos, eu vou entendendo por que muitas vezes a nossa exultação ela é minada, porque nós queremos respostas imediatas. Porque nós começamos a vida cristã achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica e nós vamos ali dar uma esfregadinha e então nós temos por dia direito de fazer 3 pedidos. Quantas pessoas perderam a exultação da fé? Por quê? Ontem eu ouvia isso, uma pessoa dizendo no rádio, não, Deus sempre vai te dizer sim. Não, amado. Há um sim de Deus para todas as promessas de Deus, para aquilo que é propósito eterno de Deus. Já há um sim escancarado. O inferno inteiro pode dizer não, mas se Deus disse sim, é sim. Mas Deus também diz não. Como um pai, nós temos aprendido na carta aos Gálatas que somos filhos. Filhos amados, e não há um filho legítimo que o pai não corrija, diz Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus inclusive chega a dizer, olha, se vocês estão sendo disciplinados, corrigidos, se está doendo, glorifiquem, porque vocês são filhos. Se vocês não fossem corrigidos, isso denotaria o quê? Deus não está nem aí para vocês. Ele não é vosso pai. Porque, em regra, a gente corrige o filho que é nosso. Eu não vou corrigir o filho que é do outro. É ou não é? Então, se somos corrigidos por Deus, somos filhos amados. Esses dias, ouvindo uma palavra do Dr. Rodrigo Silva, ele disse isso. Hoje há uma concepção errada de amor. E as pessoas naufragam na fé porque acham que Deus as livrará de todos os empecilhos e problemas da vida. Muitas vezes nós perdemos a exultação da vida cristã porque nós somos ensinados erroneamente. Por conta de falácias, de vãs doutrinas. Por conta de ensinamentos. Como os ensinamentos judaizantes que diziam que os gentios tinham que se circuncidar. Antes de se tornarem cristãos, tinham que se tornar judeus, tinham que praticar os rituais dos judeus, fazer as orações dos judeus, guardar o dia de sábado, não comer certos tipos de alimento. E Paulo aqui, irmãos, ele vem com uma exortação muito clara, não tem como ser mais claro do que isso. No capítulo 3, ele condena veementemente a idolatria ao rito. Ao não poder fazer isso, ao não poder fazer aquilo. Aí vamos entendendo o porquê que muitas vezes perdemos, não é? O que Paulo está chamando de exultação.
Uma outra tradução, a Revista Atualizada e Corrigida, ela traz em substituição à palavra exultação a expressão bem-aventurança. Irmãos, evangelho é bem-aventurança. Evangelho é a alegria de Deus em nós. Bem-aventurança é uma das expressões mais ricas de toda a Bíblia, porque nela estão incluídas as seguintes ideias: paz. Estou tão emocionado aqui que eu até joguei a caneta agora aqui, viu, Cris? Inclui paz, prosperidade, saúde, sentido, satisfação, significado, profundidade na vida. Na verdade, perdemos a exultação porque mantemos a vida cristã na superficialidade dos ritos. Porque até a oração se transforma um rito, porque até a leitura da Bíblia se transforma um rito. E não um momento quando nos curvamos à autoridade da palavra para nos alimentarmos. O abrir a boca é mero rito. Esses dias eu peguei um irmãozinho orando o Pai Nosso na igreja, ele estava assim: Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Daqui a pouco colocou o dedo no nariz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ficou observando o outro lá, assim na terra como no céu, olhou para cima: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, aquele irmão estava vendo tudo, mas não enxergava nada. Estava fazendo uma oração de uma forma ritualista, sem observar todos os preceitos da oração do Pai Nosso. Por isso perdemos a exultação da vida cristã. Porque nos conformamos com aquilo que é raso, com aquilo que é superficial. Porque fazemos por obrigação e não buscamos uma intimidade com Deus que nos leve a fazer como resposta. Como resposta e não como uma moeda de troca. Se a sua vida cristã consistir numa moeda de troca, não é? Uma moeda de troca. Se a sua vida cristã se constituir nisso, você vai perder a alegria muito fácil. Porque Deus não vai dizer sim para todos os seus caprichos. A vida cristã, ela é exultante quando a gente entende a dimensão da graça, do amor recebido e a gente faz, seja o que for, um jejum, um propósito, uma intenção, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente medita, a gente faz isso porque a gente quer conhecer mais desse amor, a gente faz isso porque fomos alcançados por esse amor e não simplesmente porque queremos essa ou aquela bênção, esse ou aquele milagre. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. O que foi feito da vossa exultação? Amados, uma das coisas que Satanás tem tentado minar na nossa vida é a alegria. A palavra do Senhor nos diz lá em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ora, eu entendo que se a alegria é força, a tristeza predominante é fraqueza. E por mais que estejamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, do favor de Deus, da graça de Deus, Satanás sempre vem com uma seta tentando fazer, não é? Nos fazer olhar para aquela situação que vai trazer tristeza. Precisamos diariamente olhar para aquilo que nos traz esperança e alegria. O que foi feito da vossa exultação? Irmão, se a vida cristã tem sido mais peso, se eu não estou com vontade de ler Bíblia, de orar, de vir congregar com os irmãos, alguma coisa está errada e não é com Deus, é comigo. Se eu estou crítico demais, azedo demais, se eu estou muito focado em temas polêmicos, se eu estou olhando muito para o defeito dos outros, se eu estou me frustrando, me decepcionando muito com o pastor, com o meu líder, com o meu supervisor, seja lá com quem for, irmão, tudo isso são evidências de uma vida cristã que precisa ser curada. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo: o que foi feito da vossa exultação? Uma igreja que fora
envolvida com questões sociais, uma igreja que havia abençoado o ministério de Paulo, uma igreja que tirava de si para investir no apostolado de Paulo. Agora esta igreja havia perdido inclusive a sua capacidade de olhar para o próximo. Irmão, entenda isso. A sua alegria, a alegria da vida cristã, sempre estará condicionada à atitude de multiplicar tudo que você tem recebido. Tivemos, há não muitos dias aqui na Igreja Central, a série O Evangelho da Generosidade. Talvez essa atitude de nos envolvermos com a dor do outro, essa atitude de sermos solidários, de vivermos por uma causa que seja maior que a nossa própria necessidade, seja, sim, um hábito poderoso para gerar alegria. Quanto mais nos ocupamos com as nossas próprias demandas, parece que menos vamos resolvendo essas demandas e mais tristes vamos nos tornando. Porque Deus criou o ser humano para alegrar-se em comunidade. Claro que podemos nos alegrar também na intimidade, na solitude, precisamos estar a sós com Deus, mas quando estamos a sós, não estamos totalmente a sós, nós estamos com o nosso Pai. A solitude é a escolha de você poder estar com todos e todos te querem, mas você quer estar só com Deus. A solidão é quando você quer ter pessoas e não tem ninguém ao seu lado. É fato que é possível ser alegre na solitude, na solidão acho difícil. Porque Deus nos criou como seres gregários que se relacionam. Por que será que perdemos a exultação, o brilho nos olhos, o sorriso na boca? Por que será que perdemos essa alegria da vida cristã? É bem possível que esses sintomas, alguns deles que eu citei aqui, estejam fazendo parte das nossas vidas. Ensinamentos errôneos, orgulho e soberba espiritual, egoísmo e por aí vai. Que o Espírito Santo nos faça sondar a nossa vida e que possamos recobrar a alegria da salvação. A alegria, ela está relacionada com uma forma correta de se praticar o zelo. Nós já falamos sobre isso aqui em uma das nossas primeiras aulas. O zelo farisaico era um zelo que entristecia. Era um zelo que consumia, que gerava peso, era um zelo radical no sentido de ser doentio. O zelo cristão, e nós vemos esses dois zelos na vida de Paulo, né? Antes o Saulo e agora o Paulo. O primeiro zelo de Saulo era um zelo catastrófico, um zelo de um animal feroz, selvagem, que o permitia inclusive matar cristãos e consentir na morte de muitos. Mas o segundo zelo era o zelo de alguém que havia sido alcançado pela graça, um zelo não como uma fonte para se conquistar algo, mas o zelo como uma resposta por um amor recebido. Esse primeiro zelo religioso, ele vai com certeza trazer a consequência da tristeza, porque não é possível agradar a Deus pela própria vontade ou pela boa intenção. Mas o zelo da graça de Deus, o zelo gerado pelo amor de Cristo em nós, esse zelo sempre nos levará a uma alegria. A alegria, inclusive, da vulnerabilidade, a alegria do poder ser fraco, a alegria do perdão, a alegria do poder se levantar depois de uma queda, a alegria do poder enxergar a necessidade do outro. Não percamos a alegria da salvação. O que foi feito da vossa exultação? Eu encerro esse tempo frisando essa pergunta. Espírito de Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas. Senhor, não nos deixe perder a exultação, porque temos uma herança de filhos.
e que essa exultação madura nos faça desfrutar, ainda que em parte, dessa herança, porque desfrutaremos plenamente nos céus de glória. Afasta de nós a tristeza do religiosismo, da meritocracia humana. Afasta de nós a tristeza do egoísmo. Afasta de nós a tristeza das vãs filosofias, da preocupação exagerada com assuntos que não nos competem. Que o Senhor, doce Espírito, nos devolva essa exultação e que as pessoas vejam em nós a alegria de Cristo. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo episódio aqui da série A Bíblia para Você. Tchau, tchau.